Senhora, José de Alencar. Publicada em 1875, Senhora é uma das últimas obras escritas por José de Alencar. Ele explora a temática do casamento como forma de ascensão social, dando início a uma discussão sobre certos valores e comportamentos da sociedade carioca. Senhora faz uma crítica à união matrimonial por interesses financeiros e o casamento é descrito como uma transação comercial, o que fica explícito nos títulos das 4 partes que compõem a obra: o preço, quitação, posse e resgate. Então vamos ao resumo. Na primeira parte do livro, conheceremos a protagonista de nome Aurélia Camargo. Num primeiro momento, a conhecemos como rica e frequentadora dos bailes da alta sociedade. Estava sempre acompanhada de uma parenta chamada Dona Firmina, afinal, nesse ponto da vida, Amélia já era órfã. A sociedade da época não aceitava mulheres independentes ainda. Por mais que a Aurélia ela fosse responsável por tudo, para ser bem vista, ela tinha que ter a companhia de um tio e da dona Firmina. Essa acompanhante a ensinava que as pessoas só se interessavam por ela por causa da sua beleza e da sua riqueza. Em um baile específico, Aurélia questionou-se sobre o seu futuro e sua educação. Então, a partir desse momento, ela decidiu escrever uma carta a um senhor chamado Lemos, que é o seu tio, pedindo-lhe que preparasse para ela um casamento arranjado com um homem chamado Fernando Seixas. Então, ela envia seu tio e tutor para negociar seu casamento com Fernando. Um rapaz de origem simples, mas que mantinha hábitos de moço rico. Então seu tio oferece a ele um dote para que ele se case com ela. No entanto, há uma condição: ele não saberia a identidade da noiva antes de aceitar o acordo. Na segunda parte, por meio de um flashback, revela-se a origem humilde de Aurélia e o início de sua relação com Fernando, que a abandonou por outra mulher. Também é esclarecido o motivo da ascensão social de Aurélia, que herdara a fortuna do avô. Aurélia Camargo era uma moça pobre, tinha perdido o irmão e o pai. Sua mãe, temendo morrer e abandonar a filha desamparada, insistia para que ela fosse ficar na janela para ver se arrumava um casamento. Realizando tal desejo, conseguiu muitos admiradores e o grande e único amor da sua vida, que é o Fernando Rodrigues Seixas. Fernando vivia com a mãe e 2 irmãs. Levavam uma vida pobre, pois viviam do aluguel de 2 escravos, da costura e da pequena ajuda que Fernando dava com o seu emprego público. Fernando estava apaixonado por Aurélia e decidiu pedir sua mão em casamento. Porém, logo mudou de ideia, pois sabia que o casamento com ela teria uma vida pobre e perderia sua liberdade, deixando assim de frequentar a sociedade. Assim, o romance se esfriou e o noivado foi rompido. Fernando resolveu se casar com Adelaide, pois receberia um dote de 30.000 contos de réis. Neste mesmo período, o avô paterno de Aurélia apareceu, mas faleceu logo em seguida, quase ao mesmo tempo em que sua mãe. No entanto, seu avô deixou ela rica, porque ele tinha uma herança e ele passou essa herança para ela. Então, a Aurélia tornou-se uma moça rica. Sua tutela foi entregue a seu tio Lemos, que havia cortado as relações com a mãe de Aurélia há tempos, mas mesmo sua tutela sendo entregue ao seu tio,
ela preferiu viver em uma casa com a dona Firmina, uma amiga viúva que a tinha amparado quando ela ficou sozinha no mundo. Fernando viajou para Recife na esperança de escapar do casamento com Adelaide. Com sua ausência, Adelaide se reaproximou de Torquato Ribeiro. Aurélia lhe havia devolvido 50 mil contos de réis que há muito lhe devia, e assim o pai de Adelaide consentiu a mão da filha para o Ribeiro. Quando Fernando voltou, já estava livre do casamento. Foi então que Lemos lhe propôs casar-se com uma moça em troca de um dote de 100 mil contos de réis. Ele acabou por aceitar e recebeu um adiantamento de 20 mil contos de réis. Logo depois conheceu a moça, que era Aurélia. Nessa época do Segundo Reinado, vigorava o regime de casamento dotal. Nesse caso, o pai da noiva ou a própria noiva deveria dar um dote ao seu futuro marido. É como se a noiva ou o pai tivesse que comprar esse futuro marido de sua filha ou dela mesmo, né? Fernando e Aurélia se casaram. No quarto de núpcias, quando Fernando se declarou, Aurélia friamente entregou-lhe o resto do dote e disse que ele a pertencia, afinal, ela havia acabado de comprar ele. Na terceira parte, Fernando está casado com Aurélia, um casamento de aparências, em que ela humilha por tê-lo comprado e revelam-se, portanto, as contradições entre o falso comportamento do casal em uma sociedade e a real hostilidade na intimidade. Nessas condições, passaram a viver um falso casamento. Dormiam em quartos separados e sempre se tratavam intimamente com sarcasmo e ironia. Com o decorrer do tempo, Fernando se dedicou ao trabalho de servidor público e a Aurélia passou por um longo tempo se isolando de todos. Depois de tal isolamento, dedicou-se a festas, visitas e pequenas reuniões contínuas. Ao voltar de um baile, quase houve uma reconciliação, no entanto, ela não aconteceu. Então, durante uma valsa em um baile próprio, Aurélia desmaiou e acabaram sozinhos no quarto dela. Nesse momento, quase houve novamente uma reconciliação, mas Fernando, sem querer, disse palavras que ofenderam a sua esposa. Voltaram então para o baile, ainda vivendo de aparências. Quando o baile acabou, cada um foi para o seu quarto e a Aurélia, baseando-se nos recentes acontecimentos, concluiu que Fernando realmente a amava. Quase foi ao encontro dele, mas precisava ter certeza e abandonou assim a ideia. O desejo entre Fernando e Aurélia vai aumentando, mas eles não se deixam envolver por conta do orgulho. Fernando suporta a humilhação da mulher até conseguir dinheiro suficiente para cobrir tudo que ela havia gasto investindo no casamento. Ele já não estava mais interessado no luxo e conseguiu trabalhar com dedicação em um negócio importante. Nos dias seguidos, Fernando recebeu o dinheiro que havia ganhado através de um investimento e pediu para conversar com Aurélia. Após o jantar, foram para o quarto dela. Ele entregou a ela um cheque com o valor que ela havia pagado pelo dote e mais outros 20 mil contos de réis, conquistados no trabalho na repartição e com o lucro do investimento. Declarou-se livre, pois havia-lhe devolvido o dinheiro com o qual ela o havia comprado. Considerando-se dois estranhos, despediram-se e, nesse momento, Aurélia acabou confessando todo o amor que tinha por Fernando, que afirmou que eles, sendo agora estranhos, o passado havia sido esquecido e assim podiam viver o amor que sentiam. Fernando, ao ouvir tal confissão, beijou sua esposa e assim se reconciliaram. Aurélia, diante de tudo isso, fez uma revelação.
Mostrou-lhe um testamento que havia escrito no dia do casamento. Nele estava declarado que ela o amava e que deixava toda sua fortuna para ele. Eles fizeram as pazes e consumaram o casamento, dessa vez com amor. Então, os personagens. Aurélia Camargo, jovem rica de 18 anos, órfã, chama a atenção de todos pela sua beleza e excentricidade. Muitos moços da sociedade a desejam como esposa. Porém, ela pede ao seu tio que faça um acordo com Fernando Seixas e casa-se com ele. Aurélia demonstra inteligência e planejamento de suas ações para que tudo saia conforme seus planos. Fernando Seixas, jovem de 18 anos, que apesar de sua família viver de maneira muito simples, tinha uma pose e um lugar de respeito na sociedade. Interesseiro, procura casamento com uma moça rica para melhorar sua situação financeira. É servidor público e só após o casamento com Aurélia é que começa a ocorrer uma transformação em sua personalidade. Dona Emília, mãe de Aurélia, casa-se com Pedro por amor e deixa sua família para viver esse amor. Lemos, irmão mais velho de Dona Emília, que só aparece após saber que sua sobrinha herdou uma valiosa herança. A pedido de Aurélia, arruma um casamento com Fernando. Pedro Camargo, filho bastardo de Lourenço Camargo, casa-se escondido do seu pai com Dona Emília, é o pai de Aurélia, e ele morre deixando a Aurélia órfã. Dona Firmina é a senhora que mora com Aurélia e a faz companhia. Adelaide, a ex-noiva de Fernando, é apaixonada por Torquato e, por ele ser pobre, só consegue se casar com a ajuda de Aurélia. E Torquato Ribeiro, moço pobre e apaixonado por Adelaide, foi muito amigo de Aurélia, quando ela era pobre. Bom, então a obra Senhora de José de Alencar foi uma das últimas obras publicadas pelo autor. Ao tematizar o casamento como forma de ascensão social, deu início a uma discussão sobre certos valores e comportamento da sociedade carioca em torno da segunda metade do século XIX. José de Alencar demonstra em seu romance uma preocupação com a demasiada importância que a sociedade burguesa dá ao dinheiro. O autor sublinha de que forma o fator financeiro condena o destino das pessoas. E o tema central é o do casamento por interesse numa sociedade que vivia de aparências na mesma época do autor. Então, realmente, o que é retratado na obra aconteceu, porque naquela época as pessoas viviam de aparência. Realmente, o marido era comprado e os casamentos eram feitos de aparências. José de Alencar escreveu essa obra como forma de criticar a sociedade que dá um excessivo valor ao dinheiro. Em muitos casos, é o fator financeiro que condiciona o destino das pessoas. A Aurélia, personagem principal do livro Senhora, participa da tríade do autor justamente com Lucila e Diva, em que representa o perfil da mulher da sociedade brasileira através de uma visão romântica. E, por meio desse perfil, Alencar busca compreender os sentimentos e os motivos que os impulsionam através do relato minucioso dos personagens, através do relato minucioso dos pensamentos e as ações ações da mulher. Aurélia, sendo pobre, era frágil, meiga, compreensiva e sonhadora. Após a decepção que teve com Fernando, ao ser abandonada em troca de um casamento por interesse, ela passa a ser fria, calculista e temperamental. A Aurélia faz questão de, por vaidade, mostrar à sociedade que é rica e dona de Fernando. Então ela exibia que ela era dona de Fernando e que agora ela era rica. Ela fazia questão de mostrar isso para a sociedade. Já Fernando inicia o enredo sendo um homem extremamente interesseiro e sedutor, que mesmo estando apaixonado por Aurélia,
que, mesmo estando apaixonado por Aurélia, desmancha seu noivado com ela para assumir compromisso com Adelaide, que era rica. Porém, ao se casar com Aurélia, e se sentir humilhado diante da situação, ocorre uma transformação em sua personalidade. Para se transformar no par de Aurélia e completar o romance com um desfecho feliz, essa mudança de comportamento é necessária ao enredo. Então, o Fernando ele passa por uma mudança. Ele sai de interesseiro, né, para uma pessoa trabalhadora, para uma pessoa que não é mais interessada em dinheiro, não tem mais interesse naquilo. Ele muda completamente sua personalidade. Então, o Fernando ele passa a ser um homem compromissado com o trabalho e tem por objetivo principal devolver a Aurélia o valor correspondente ao dote que recebeu, para assim ficar livre. O livro é dividido em 4 partes: o preço, que é a primeira, quitação, que é a segunda, posse, que é a terceira, e resgate, que é a quarta. Por esses títulos, todos voltados por esses títulos, nota-se termos não românticos, porque são todos voltados para relações de dinheiro mercantilista. Eles são uma hipérbole de compra que a Aurélia fez, compra do próprio marido. Trata-se também da metáfora do casamento por interesse. A narração da obra se dá em terceira pessoa, e o narrador é observador e onisciente. O estilo da escrita envolve detalhes cenográficos e também a descrição psicológica dos personagens e musicalidade na escrita. O narrador parece adentrar a alma das personagens e nos dizer suas confidências mais íntimas. Com a presença do narrador observador, as personagens são bem caracterizadas pelos elementos exteriores, ou seja, há bastante descrição. E este é o início do traço das obras realistas. A narrativa nos mostra também a mudança de cada personagem. A Aurélia foi de pobre a rica e de meiga e doce a fria, calculista e temperamental. Ficou vaidosa e se exibia na sociedade como rica e como senhora de Fernando. Ele, por sua vez, foi de interesseiro e sedutor a trabalhador e realmente apaixonado. Este embate entre os personagens e essa mudança revelam, por sua vez, o caráter romântico e não pessimista de José de Alencar. Afinal, ele acreditava que o homem poderia reformar-se a si e à sociedade. Então, na obra, vemos que o apelo do coração venceu o egoísmo e o perdão venceu o ódio.